Pascoalzinho, a gente vai ouvir o Sampaoli, mas eu quero ouvir você antes, porque quem manda aqui, o mais importante aqui é você, mais do que o Sampaoli, Não, Pascoal. a cara do Pascoal. A cara do Pascoal. O bom é o Sampaoli, eu tô aqui só observando. A cara de desconfiança. Mim, faz uma cara de ele tá olhando desconfiança, de Pascoal. revés Não, ali, Pascoal, ó, a desconfiança dele com relação ao trabalho do Sampaoli. Ele tá meio de lado, eu não tô entendendo essa expressão. Eu todo animado aqui e olha a cara do Fala, Pascoal aí. eu acho que vai dar muito certo ou muito errado. Não tem meio termo com o Sampaoli, né? Não tem, é porque o Sampaoli não tem esse negócio de dizer mais ou menos não vai ser. Ou os caras vão entender a gritaria dele, o jeito dele, a explosão dele ali na beira do campo, o jeito que ele o formato que ele trabalha. Eu não sei se o elenco do Flamengo está preparado para isso. Não sei, eu tenho dúvida. Como assim? Eu tenho muita dúvida. Porque tem muito jogador no Flamengo que não gosta muito de cobrança dura. Tem muito jogador do Flamengo que não gosta do treinador falar: pera, você bateu assim, você podia ter batido assim. Ó, você fez assim, tinha que fazer assado. Eu quero você aqui, não quero você ali. Então, quando o treinador começa a trabalhar, e o treinador começa a incomodar algumas... porque isso é incômodo para o jogador. Tem jogador que se sente confortável dentro de uma situação. Quando o treinador começa a fazer esse tipo de coisa, o jogador não... Por isso que eu estou achando que vai ser ou muito bom, e a gente vai ter o malvadão de novo, ou vai virar a tiriça outra vez. Vai jogar com aquele impaludismo que jogava com o treinador. Vitor Pereira. Vai para grupo com Vitor Pereira. Ai, meu Deus. Olha, hoje foi a Agora coletiva... é Sampaoli. Tá muito certo. Agora, o Braz, ele dorme tarde? Eu não sei te dar essa informação precisamente, não, Pascoal, mas eu acho que ele vai passar a dormir mais tarde. 2 da manhã, agora. 3 da manhã, o telefone dele vai tocar. O que é? Não tem conversa, não. Quero reforço. Tem certeza disso? Quero reforço. Ele vai achar que precisa de um zagueiro, vai precisar que ache um lateral, vai ter que arrumar um volante, vai precisar de um atacante. Ele vai arrumar, ele vai pedir. Tem isso? Tem isso, sim, senhor. E ele vai pedir, porque é dele. Não funcionou, ele vai pedir para trocar. Não funcionou. O Gerson com ele lá na França. Legal. Só que o Gerson com ele na França começou jogando de segundo volante. Sim. Certo? Foi adiantando, né? Aí, o Gerson foi jogar de terceiro volante, foi jogar no meio junto com o Guendouzi. Arrumou a arenga com o Guendouzi. Vocês estão lembrados disso, não? Teve uma arenga lá dos dois lá, né? Tem uma inglesia dos dois. Aí o Gerson foi jogar de ponta esquerda. Então, eu não sei, tem coisas que a gente tem que entender, né, gente? Não é que o Gerson deu muito certo com ele na França. O Gerson deu certo com ele na França jogando na posição dele. Quando ele começa a jogar muito para frente ou muito para o lado, aí você já não tem mais o Gerson. A gente transmite aqui o campeonato francês. E eu tive a honra de trabalhar em algumas partidas do campeonato francês, né? Para entender como é que funcionava isso aí, para ver como é que funcionava. Então a gente tem que ver. E o time dele tinha um baita volante. Não era que é um jogador com um baita volante. Jogava com aquele brasileiro que jogou no Santos de quarto zagueiro, foi jogar de lateral esquerdo. Luan Pérez. Luan Pérez, porque era canhoto, foi jogar de lateral esquerdo. Ele não tinha um ponta. Ele tinha um meia ponta pelo lado esquerdo. E aí achou um meia ponta que o Gerson poderia fazer. Eu tô querendo entender. Deu para perceber? Eu tô querendo entender. Como é que ele vai poder trabalhar. Agora, olhando o elenco do Flamengo contempla todas essas vontades dele. Agora precisa entender se os jogadores vão também encaminhar essa situação, vão entender essa situação com o treinador. Sim. Porque se ele aparecer com ponta de lateral, a gente já viu, né? Pascoal, Vamos eu quero lá. ouvir o Sampaoli pra gente continuar nosso debate, mas a torcida do Flamengo está confiante na hashtag. O Hugo fala assim, não vai ser pior do que foi com o VP, isso eu tenho certeza. O Eduardo Lima fala, Mas o Hugo assistindo escreveu uma vez vocês... aí que ele gostava do VP? Porque a torcida do Flamengo adorava o VP. Aí um dia você falou o negócio do VP, os caras arrebentaram com você e falaram que você... Aí depois mudaram de ideia. Agora já acham que não pode ser porque a gente pior. precisa entender também a vontade, que a vontade do torcedor vai até um ponto.
O Eduardo coisa não Lima passa. fala, tô assistindo a ESPN e torcendo para o meu Mengão dar certo. A torcida do Flamengo já tá com a hashtag subindo e botando assim, foi só o homem sentar na arquibancada, que o Gerson jogou bola, o Gabigol voltou a marcar, o Pedro entrou e deixou o dele. Confiantes estão. E depois da entrevista de hoje, vamos colocar um trechinho pra gente começar a ver o que disse o Sampaoli e o que dá pra pescar que ele precisa e quer fazer com esse elenco do Flamengo. Fala, Sampaoli. No, yo creo que sistemáticamente el sistema está por debajo de la cultura futbolística. Yo llego a un país y a un club que obligatoriamente tiene que jugar al fútbol, todo el tiempo con la bola. Si no puedo hacer respetar eso, seguramente fracasaré. Con respecto a Arturo, tengo muy buena relación de siempre, agradecido toda mi vida a lo que él generó a su país y a mí en relación de esa coincidencia juntos en aquel Chile ganador de la Copa América. Tá aí, ó, a gente tá vendo a declaração do Sampaoli dizendo que vai respeitar o que acontece nesse time do Flamengo, é o que ele dá a entender ali, fala por alto do Vidal, e a gente está vendo as passagens dele pelo Brasil. 64 jogos com 35 vitórias, 14 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de 62% nesse Santos que a gente estava comentando aqui, né? E aí tem o trabalho dele no Galo já em 2020 para 2021, com um aproveitamento também positivo, mas ele acaba saindo com um trabalho menos bem olhado, vamos dizer assim, né? As pessoas avaliam o trabalho no Santos melhor do que foi o trabalho do Sampaoli no Atlético Mineiro. Roda a vinheta pra gente fazer o debate. Tá aí, ó, o Sampaoli, os números, eu acho que tem uma coisa que pode ser interessante, que é em cima do que o Pascoal fala. Se esses jogadores estão num lugar de conforto, do qual alguns não querem sair, ninguém melhor do que um técnico que já dirigiu 2 seleções, ninguém melhor do que um técnico que não se esconde para gritar com ninguém, que não se esconde para cobrar de ninguém, para fazer isso. Se vai dar certo ou não é uma outra coisa, mas tamanho para bater de frente com esse elenco multicampeão, talvez tenha arrumado alguém tão grande desde o JJ não tinha, Silas. Não, e se ele quiser trabalhar no Flamengo, a primeira coisa que ele vai ter que ter na mão vai ser o vestiário. Isso não tenha dúvida nenhuma. Se ele não tiver o vestiário na mão, esquece. Por quê? Elenco ele tem. Elenco ele tem e bastante. Matheus França jogou pra caramba. O Wesley jogou bem. Ele tem meninos bons lá nesse time do Flamengo. O Marinho voltou ontem, entrou no jogo. O Bruno Henrique voltou. O Arrascaeta daqui a pouco vai voltar também. Então, o Ayrton Lucas tá voando. Talvez seja o melhor jogador do Flamengo hoje, Ayrton Lucas. Não foi só pelo gol, não. Por aquilo que ele está jogando também. Ele vai ter problema lá atrás. A gente vive falando aqui, Pascoal, que tem um jogador só lá que tem velocidade naquela zaga toda. E como ele gosta de marcar muito lá em cima, ele vai ter que resolver essa questão aí. Porque o Atlético Mineiro ele sofreu gols de contra-ataque e ficou bem feio para ele lá. Agora, ele é um cara vitorioso. Ele é um cara que o sangue ferve na veia dele. Mas ele vai ter que conversar com a diretoria do Flamengo para ver o que ele faz com a base do Flamengo também. Porque no Atlético Mineiro, a base ele largou de mão. Ele deixou de lado lá a base, trabalhou só com os caras, os fenômenos lá do Atlético Mineiro e deixou um rombo lá na base que foi gigante. Então, agora, chega num momento que o Flamengo, eu acho que esse jogo do Flamengo, foi contra o Curitiba, foi em casa, mas o Flamengo mostrou que quer voltar a ser o Flamengo. E eu acho que na mão dele tem todas as condições para que isso aconteça assim. A presença do técnico mexeu com os jogadores? Já só tem que estar ali sentado na arquibancada? Isso sempre mexe. É que eu digo sempre para você, às vezes eu não sou favorável que o presidente do clube vá todo dia no vestiário. Aliás, eu sou até contra. Mas tem dia que ele tem que ir. Tem dia que ele não precisa falar nada. Ele vai no vestiário e só olha, só dá aquela balançada, só olha o que está acontecendo e sai. Isso já cria impacto. É um treinador quando chega. Entra lá no vestiário, cumprimenta os caras e sobe para ver o jogo. Já é o bastante. Porque os caras... Um conhece o outro. O jogador, o Gerson vai falar como ele é, o Vidal já vai falar como ele é, o Pulgar que jogou com ele na seleção vai falar como é que ele é, entendeu? Aí os caras já ficam meio que agitados.
o Marinho no Santos, aí os caras já começam a ficar meio agitados. E aí já fico sabendo, porque um conversa com o outro, o jogador fala pro jogador. Então, e aí vai Pascoal, sabendo. só aproveitando essa sua deixa, todos esses jogadores que você citou, acho que vão falar bem dele. O Vidal foi campeão lá com ele, o Gerson teve também. uma fase... Isso. Tá, o Pulgar também. O Gerson teve uma fase excepcional com ele na França, o Marinho uma fase muito boa no Santos. Talvez a entendeu? melhor do Marinho. Então, a princípio, não tem aquele negócio de chegar alguém e já falar, ih, com esse cara aqui vai E o vai diretor ser já deve ter difícil, perguntado para esses jogadores, né, Mauro, também? Os diretores do Flamengo já devem ter perguntado para antes, esses né? jogadores previamente. Não, E aí? só peguei a deixa, Pascoal, pode Não, continuar. Só para dizer o Não, seguinte, eu os quatro agradeço que você sempre. citou aí, eu acho que vão falar bem dele no vestiário, pelo menos a princípio. A princípio, não. De início, sim. Eu gostei muito do Matheus França de novo. Só queria falar isso pra vocês. No jogo, né? Não tem como tirar mais esse menino do time. Não tem. Não tem como. Porque ele faz o serviço de dois. Sim. Ele faz o serviço de meio e volta pra ajudar na marcação. Ele faz o trabalho de dois. Até essa questão da base, né? Se ele não aproveitou tanto no Galo, no Flamengo é uma base que já subiu. Mas é que já tem o pessoal esses integrado. compõem o grupo. Sim. O menino lateral direito fez um jogo ruim o Wesley. primeiro, lembra? Fez o primeiro jogo dele, a estreia dele não foi boa. Mas ontem já jogou melhor. A gente vai vendo a evolução desses garotos, porque eles têm muito potencial. Muito potencial. Então eu acho que eles também devem ser aproveitados. O Gabigol parou com a seca, conseguiu fazer o gol de pênalti, né? E o Flamengo, olha, assim, diz uma coisa, o que passa na cabeça do jogador para ir numa bola, assim, ó, ele já passou da bola, ele vai fazer o pênalti. Então, eu não entendo muita coisa do futebol, eu continuo sem entender. Aí, o Flamengo faz o placar, ganha o jogo, mostra uma evolução, mas mostra uma evolução muito mais na individualidade. Porque o time do Flamengo tem muita qualidade, muita técnica. E a bola vai parar. A bola fez assim, ó. Pim, pá, bate aqui, bate ali. E aí sobrou onde? No pé do Pedro. Entendeu? Não tem como. Se ele tiver duas, ele guarda uma. Esse rapaz tem o perfume que a bola gosta. Vem nele, ele guarda. E aí, ficou no banco. Posso falar sobre isso? Claro. Eu não concordo. Não dá. Essa é uma decisão aí. O Gabigol é ídolo da torcida. Eu elogio ao Gabigol, mas vai jogar um centroavante? A escalação dele é de um centroavante? Muitas vezes lá na França ele não tinha centroavante. O Payet, que é meia, baita jogador, jogava de centroavante, saía da área para a entrada dos meias ou então dos homens em diagonal. Eu não sei se ele vai adotar isso no Flamengo. 4-4-2 não é o esquema do Sampaoli, né? Não. O São Paulo o São Paulo gosta. No Santos, ele gostava da bola de contra-ataque pela velocidade dos pontas, Soteldo e Marinho. Ele gostava da jogada de contra-ataque. Porque se o Bruno Henrique voltar bem, um número é dele. E aí, sim. Se o Pela Bruno velocidade, Henrique voltar Eu acho que no bem, esquema aí ele vai ter que se decidir ou por Pedro ou pelo Gabigol. Ele vai jogar um eu dos dois fico com como Pedro. 9, não vai jogar como Gaddafi, não. A princípio, pensando no que ele gosta, não vai jogar como tentaram aí. Põe o Gabigol aberto aqui do lado, que dá certo com o Pedro, como fez o Dorival também e tal. Não parece ser a preferência do Sampaoli. Ele vai falou ter sobre gente, isso. Vai ter Falou. velocidade de um lado, velocidade do outro, vai ter só uma vaga ali. E é difícil decidir, mas no momento, para mim, a vaga é do Pedro e não do Gabigol. Com todo o histórico do Gabigol, ontem entrou entre os 10 maiores artilheiros do Flamengo com o gol Sim, que fez. com o gol que Ele ele tem uma marca, história né? maravilhosa lá, já fez, nossa, quantos gols lá importantes. Mas, a princípio, eu acho que vai jogar o Pedro. A gente tem vai outro saber negócio, né? quarta-feira O Pedro já. hoje, ele já chegou num lugar que ele tem tamanho para reivindicar a posição dele. Para dizer, não, peraí, eu também tô fazendo. Tanto que ele dá uma declaração ontem. A gente tem as aspas do Pedro e a declaração do Sampaoli, porque, obviamente, ele foi perguntado também sobre jogar com Gabriel e Pedro juntos. Vamos ouvir a resposta do novo treinador do Flamengo e aí a gente mostra também o que o Pedro falou sobre ficar no banco. La segunda pregunta es también relacionada al diagnóstico. El diagnóstico, como no hay mucho tiempo, tiene que ser rápido y certero. Diagnosticar quiénes son aquellos jugadores que pueden jugar miércoles y domingo, quienes no, quienes pueden generar de manera natural
de manera socioafectiva, natural, puedan generar superioridades. También en el caso de Pedro y Gabigol lo han hecho muy bien con Dorival en la etapa anterior. Entonces, definir que cada juego es diferente, que alguna vez puede ser, que otras veces no, también es importante. Pero eso, la simplicidad de eso te lo otorga básicamente los jugadores. Es decir, ellos están otorgándole al escudo, al club, la posibilidad de complementarse. Bienvenido, porque son muy importantes de cara al gol. Y si no, tendrán que intercambiar partidos, y si no, tendrá que jugar uno, tendrá que jugar otro. Eso, básicamente, para mí lo importante es que jueguen los mejores. Pero los mejores también, que socioafectivamente puedan complementarse en el campo. Tem, ó, o Sampaoli. A declaração do Pedro foi perguntado sobre ficar no banco ontem em relação ao jogo do Coritiba. Obviamente, ele fala, pra ser sincero, eu respeito sempre a decisão do treinador, mas eu não concordei pelo que venho fazendo no Flamengo desde o ano passado. Neste ano também, não concordei muito, mas como sempre vou entrar para dar o meu melhor, mesmo se for por poucos minutos. Assim, acho que o Pedro hoje tem o direito, o tamanho e o futebol para reivindicar essa posição. E o Sampaoli, ele dá um... Já aconteceu, já jogaram, mas até isso eu acho que pode ser positivo, porque assim, não tem ninguém garantido. Nem o Gabriel agora, que talvez outro treinador não tirasse, tá garantido. Eu acho que isso pode gerar uma competitividade. Sabe quando vai acabar isso aí? Quando? Convocação da seleção brasileira. A hora que vier a convocação da seleção brasileira e que tiver o nome do Pedro lá, acaba essa história. Porque aí não vai ter como. Pedro, já teve isso na Copa, né? Mas ali ele foi, já no final, o Gabigol não foi. Mas quando acontecer de novo, nós estamos falando do centroavante que é da seleção brasileira. Aí, com tudo isso que a gente falou do Gabigol, batendo recordes, que futebol é prestação de serviço. Você tem que entregar todo jogo um scout. E o treinador vai olhar aqui, porque o treinador também tem um scout, que é dele. Quantos chutes você deu no gol? Uma vez o Leverkusen brigou com o Diego Tardelli. O Diego Tardelli brigou com o Leverkusen. E o Leverkusen falou para ele, Tardelli, olha os teus números, você não deu um chute no gol. Saiu. Aí o Tardelli falou, você tem razão. Então, e o Cilinho falava isso pra gente também. Nada toda aqui, só para fechar esse assunto do Flamengo, vamos ouvir o Mário Jorge, né, que foi colocado ali na fogueira, tentou colocar os jogadores num lugar de conforto, e aí o Sampaoli já dá uma entrevista em outro caminho, só pra gente fechar esse debate. Com o Sampaoli foi só um prazer em conhecê-lo, a gente estava indo com envolvimento pro jogo, ainda não deu tempo de bater papo com ele. Eu acho que o grande mérito são os jogadores, cara. Assim, não tem mérito nenhum pra gente que veio pra dar esse suporte da base. A gente só subiu pra contemplá-los com alguma coisa com relação ao treino. A gente tinha uma ideia de construção com eles, de fazer de forma diferente, trazê-los para uma zona onde eles são mais confortáveis de jogar, aquilo que eles estão habituados a fazer. Eu acho que no primeiro contato que eu tive, eu falei que o menos é mais, né, nesse momento. Então, trazer para o básico, trazer para aquilo que eles têm conhecimento, e a partir daí a qualidade técnica, o nível dos jogadores vai fazer total diferença. Fica aí a pergunta. Foi o lugar confortável ou foi o desconfortável da chegada do treinador na arquibancada? Eu repito, foi o mesmo conforto que ele deu no jogo contra o Maringá e não funcionou. Não funcionou. Ontem funcionou. Repito, faz acho que 2 meses que o Curitiba não ganha de ninguém, já são 6 jogos sem vencer, a coisa não anda bem lá, o Curitiba precisa se acertar para esse campeonato, mas havia uma intensidade diferente, uma vontade diferente, por mais confortáveis que estavam, ninguém puxou a cadeira e sentou, né, entendeu? Ah não, pô, deixa eu jogar em pé aqui, prestar atenção, ser mais rápido, fazer... Enfim, participar mais. A gente acabou de ver como é que foi o pênalti, onde estava o Gerson, quer dizer, se movimentando, o Everton Ribeiro muito bem, enfim, todo mundo. E aí o Pedro entra e precisou de 20 minutos fazer um gol, viu, Pascoal? Não, esse aí não tem Não dificuldade. sei se agora o Sampaoli vai tirar, é o que você está dizendo, Daniel. Você tá com a dúvida para saber se quem vai jogar, eu tô sentindo. Ela tá achando que vai ter conflito. Não, ela acha que agora vai ter conflito. Eu acho que vai ter um pouco mais de disputa. O Pedro bate pênalti na Copa, né? Bateu, né? Eu acho que fez, vai né? vai ter disputa nos treinos, vai ser uma coisa, mas que pode ser saudável. Pô, quem vai ser? Thiago Maia, você tá bem? Ó, o Vidal tá voando ali, o outro aqui. Qualquer clube é legal isso. Não sei se isso, repito, vai criar
algo hostil pro Sampaoli. Eu creio que não, os caras têm que entender. Vai jogar o Pedro ou vai jogar o Gabigol? Vai jogar o Cebolinha ou é o Bruno Henrique que já tá bem? Vai jogar o Beltrano ou fulano? Quando a Arrascaeta... agora o time tá certinho. Pô, mas tem um cara aí que tá pronto para entrar no time, chama-se Arrascaeta. Ele, putz, agora vou ter que mudar, porque não vai ficar de fora. Isso é competição saudável e que só aumenta a qualidade. E eu acho que estava precisando isso, para tirar dessa posição que o Mário Jorge quis de tirar da zona de conforto. Tirar da zona de conforto, porque tá tudo muito bem e tal. Acho que nos jogos, vários jogos anteriores, não contra Fla-Flu, essas coisas, mas o Maringá é nítido isso, assim. Entra sem estar ligado na tomada, achando que tem só o talento, vai resolver. E não é assim. O outro lado se prepara. É o jogo da vida aí também. Vai pra cima e merecidamente o Maringá ganhou. E tem experiência de lá também, né? Você viu o gol do Serginho lá? O Serginho é rodado também. É rodado, enfim, não é? Olha, o negócio é o seguinte, se tem alguém que tira pessoas da zona de conforto, sejam jogadores ou diretoria, chama-se Jorge Sampaoli, e ele chegou. Estaremos de olho porque na quarta-feira contra o Nublense pela Libertadores, Sampaoli já comanda o time do Flamengo e você acompanha tudo aqui na ESPN. A gente vai fazer um intervalo porque depois